Beleza? Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas bora lá. A gente já, no último vídeo, já fez a introdução para você de o que era uma equação do primeiro grau, beleza? Show de bola? E nessa introdução que eu fiz para você, basicamente, que eu vou deixar o vídeo aí. Se você não viu esse vídeo e você ainda tem dúvida em equação do primeiro grau, se você quiser ver e tudo mais, uma nova forma de você ver a equação do primeiro grau, vou deixar ele no link ali abaixo na descrição, tá bom? Pra você poder ver, tá bom? E basicamente a gente discutiu tudo sobre equação do primeiro grau para a gente poder introduzir sistemas de equação do primeiro grau, tá bom? E o que seria então o sistema de equação do primeiro grau? Vamos ler o que eu botei aqui para a gente? Um sistema de equação é uma relação entre n equações distintas utilizado para encontrar o valor de m incógnitas distintas. Mas iremos nos ater a sistemas 2 por 2, tá bom? Vamos aqui nos ater a sistemas 2 por 2. Beleza? Então o que seria? Basicamente, eu tenho aqui esse sisteminha. Bom, deixa eu montar um sisteminha com mais letras, né? 2x mais 3x menos y. Oh, perdão. Mais 3z igual a 10. 3x menos 2z mais 10y igual a 1200. 4x menos z mais y é igual a 100. Repara, eu poderia colocar aqui, ó, n equações que relacionam, né, de alguma forma, essas letras aqui que eu estou relacionando, e eu poderia relacionar também m letras diferentes, tá bom? M letras diferentes. Isso seria o sistema de equação, né? Basicamente, esse aí seria o sistema que a gente teria que resolver, né? Seria o calhamaço que a gente tem que resolver. Tem forma de resolver um sistema desse tamanho aqui, Lucas? Tem. Mas aí é um pouco mais avançado e tudo mais. Às vezes, para quem for prestar uns vestibulares mais complicados, se atenha. Talvez possa ser que apareçam vestibulares mais complicados. Mas esse sistemão aqui cabuloso deixa pro pessoal do ITA IME militares, né? Geralmente cai em militares, tá? Em concursos militares. Quem tá no vestibular, que tá no Enem aí, né? Enem, porra, Enem é difícil, você vai se preocupar com 2 por 2, imagina preocupar com esse daqui, né? Então, fica tranquilo, beleza? O que é então o sistema 2 por 2 aqui que a gente vai ter que se preocupar, né? Que é o que a gente vai ter, nosso principal objeto de estudo, é o que mais cai na prova. É esse sisteminha aqui que eu coloquei pra gente. Lembrando que a gente geralmente representa o sistema, tem que ter essas chaves aqui, tá bom? Pra gente representar o sisteminha. E o 2 por 2 é o quê? Duas equações, beleza? E duas incógnitas. Porque eu lembra que na aula de equação do primeiro grau, eu falei para você que a gente não sabe resolver uma equação do primeiro grau com duas letras. Então, tipo, x mais y igual a 6, eu não posso te estimar um valor para x nem um valor para y. Não dá. Quando for uma equação do primeiro grau para duas letras, não dá pra gente falar, porque a equação do primeiro grau, lembra que eu falei para você? X tem que assumir um valor fixo. X não pode variar. Tipo assim, x não pode ser 2 ou 1. Não, x é 2, ou x é 1, ou x é 3, ou x é 4. X não pode ser 4 ou 3, entende? Y não pode ser 2 ou 1, beleza? Então, quando a gente tem uma equação do primeiro grau com duas letras, o que a gente vai ter? Repara, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, por exemplo, a gente pode ter x sendo igual a 1 e y sendo igual a 5. Mas o x não precisa ser igual a 1. O x ele sendo igual a 2 e o y sendo igual a 4. O x sendo igual a 8 e o y sendo igual a menos 1. O x sendo igual a 7 e o y sendo... Oh, perdão. O x sendo igual a 7 e o y sendo igual a menos 1. Ah, Lucas, mas pode valor negativo? Claro que pode. Eu não sei se eu falei para vocês, mas né, na parte de equação do primeiro grau, mas aqui valem todos os números reais. E aí, se você não se lembra dos números reais, eu vou deixar no link da descrição também a nossa aula de números reais. E números reais é o quê? É raiz de 2, que é irracional, é π, vale 0,5, vale 1 sobre 2, que é fração, vale menos 2, vale
sei lá, 0,5555, 0,333 vale 0,75, vale tudo, velho. Número real vale tudo, tá bom? Beleza? E olha só que interessante. Para essa equação aqui, eu consigo resolver ela, pô, com x sendo igual a 1 e o y sendo igual a 5, com x sendo igual a 2 e o y sendo igual a 4, com x sendo igual a 7 e o y sendo igual a menos 1. Eu poderia listar mais um monte de forma de resolver essa equação aqui, ó. O x sendo igual a 1000 e o y sendo igual a menos 994. Viu? Tem várias formas. Então, quando a gente tem uma equação do primeiro grau com duas letras, cara, é totalmente é, impossível da gente conseguir chegar bater o martelo e falar o x é isso, o y é isso. Mas quando a gente tem duas equações que relacionam as mesmas letras, bom, aí a gente consegue resolver. Por quê? Porque para a gente conseguir resolver essa equação, para a gente achar o valor de x e de y, ele tem duas condições. A primeira, a soma dos dois tem que dar 6 e a diferença entre os dois tem que dar 8. Então, por exemplo, se o x for igual a 1 e o y for igual a 5, a diferença entre os dois dá menos 4. Então não satisfaz essa equação, não satisfaz. Então aqui, ó, já está fora, tá bom? Bom, e agora o x sendo igual a 2 e o y sendo igual a 4. 2 menos 4 dá menos 2. Ah, então não satisfaz essa equação. Então aqui já vai limitando. Entendeu por que ter duas equações é importante para a gente conseguir determinar os valores dos dois, tanto do x quanto do y? Porque você tendo duas equações, você consegue bater o martelo. Você consegue falar qual que é o valor do x e qual que é o valor do y. Show de bola? Ah, claro. E se o x for 7 e o y for menos 1? 7 menos 1. Lembrando que esse menos aqui é o menos da fórmula e o valor do y é o menos 1. Então fica menos com menos, vai ficar mais. Fica 7 mais 1, 8. Então repara, 7 menos 7 mais menos 1, mais com menos vai dar menos, né? Vai ficar 7 menos 1, dá 6. E 7 menos 1 é 7 mais 1, que é igual a 8. Então repara que tanto satisfaz essa primeira equação quanto satisfaz essa segunda equação. Então essa é a solução aqui do problema. Não vai ter mais nenhum conjunto, não vai ter mais nenhum par de soluções, mais nenhum par de números que vai conseguir satisfazer essas duas equações aqui ao mesmo tempo. Então é esse que é o trabalho do sistema de equação. Conseguir determinar dois valores, e é por isso que é interessante para resolver equações com duas letras, por isso que é interessante que a gente tenha duas equações. Por quê? Porque dessa forma, a gente, tipo assim, a gente consegue determinar. A gente consegue cortar opções. Porque para resolver a equação para resolver essa equação, essa primeira equação, olha o tanto de possibilidade. Mas para resolver essa equação e essa equação aqui ao mesmo tempo, aí já corta mais possibilidades, entendeu? Beleza? E aí como é que a gente faz para representar a nossa resposta? Bom, resolver o sistema significa encontrar o quê? O conjunto solução, que é o conjunto S, que a gente representa conjuntos S que satisfaça as duas igualdades, tá bom? E aí, só lembrando para você o seguinte, como é que a gente faz para representar a nossa resposta? S é igual a, abre chaves, abre parênteses, valor do x, valor do y, fecha parênteses, fecha chaves. Beleza? Essa que a gente representa a nossa resposta. E aí, qual que é o valor do x? É 7. Qual que é o valor do y? É menos 1. Pronto. Representamos aqui. Ah, Lucas, mas e se eu não estiver trabalhando com x e y? E se as minhas letras aqui não fossem x e y, for A e B? Aí a gente vai seguir o seguinte esquema, ó. S é igual a... Vai ser o quê? BA ou AB. Vai ser AB, tá bom? Por quê? Porque aí vai seguir a ordem numérica. Vai seguir a ordem numérica, beleza? Show de bola? Show de bola? É isso, tá? E lembrando aqui, tá? Que esse esqueminha de você... você tem noção de como é que representa o conjunto de solução de um sistema de equação no primeiro grau? Talvez para o aluno de Enem não seja algo que seja muito importante você saber como é que representa. Mas para provas de segunda fase, de FUVEST, de Unicamp, de Unifesp, de, sei lá, vestibulares paulistas, um pouco mais complicados, se provas de segunda fase, provas discursivas, talvez seja interessante você saber ou ter pelo menos o conhecimento. Não é nada muito absurdo como é que faz, né? Enfim, é interessante você ter conhecimento porque pode ser que na resposta da questão aberta você precise representar dessa forma, tá bom? E aí, Lucas, me diz, sempre que eu quiser resolver um sistema de equação, eu vou fazer sempre nesse método de chute, eu vou numerar aqui todas as possibilidades,
E depois eu vou tentar todas as possibilidades aqui na segunda equação até ver um aqui se encaixa com as duas? Não, né, cara? Não, porque senão você não vai resolver nenhuma. Porque imagina resolver por esse método que eu acabei de falar, né? O método da exaustão. Esse método de exaustão é o quê? É de você ficar tentando, né? De uma possibilidade a uma possibilidade, de tentar, né? Tal, pá. De listar nas suas possibilidades, suas tentativas. Já imaginou você fazer esse método aqui, nesse sistema aqui? Não dá, né? Nesse sistema aqui não dá. E aí a gente tem duas formas, dois métodos, da adição e da substituição. Lembrando que os dois métodos, eles vão chegar no mesmo lugar. Tanto adição quanto substituição vai chegar no mesmo valor. Show de bola? Beleza? Tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem? Ó, eu botei aqui para você o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Se você for olhar bem, é o mesmo sistema. E o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou pegar esses dois sistemas e eu vou resolver ele com duas formas diferentes. Eu vou resolver primeiro pelo método da adição e pelo método da substituição. Para quê? Para te mostrar basicamente que você pode resolver o sistema de equação do primeiro grau de duas formas diferentes. Tem duas formas de você resolver. E nenhuma delas está errado, tá bom? E, tipo assim, não tem tipo, eu uso essa ou uso aquela. Usa a que você preferir. Usa a que for mais conveniente no momento. Usa a que você tiver mais facilidade. Beleza? Geralmente, eu gosto do método de adição. Por quê? Eu tenho mais facilidade com o método da adição. Mas se você tiver mais facilidade com a substituição também, não tem problema. Você pode usar, tá bom? Então bora lá. Método da adição. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar. Jura? Juro. Velho, esse tal de juro é complicado, misericórdia. Meu Deus do céu, juro, não. Tem que parar com isso, pelo amor de Deus, velho. Misericórdia, pai. Ó, o que é o método da adição? A gente vai adicionar, vai somar as duas expressões numéricas, né? Porque lembra que na parte de aula de equação do primeiro grau, eu falei para você que a equação é uma igualdade de expressões? Então vamos somar as duas expressões. Então vai ficar 3x mais 5x menos 2y mais 6y é igual a menos 12 mais 8. Isso aqui vai ficar igual a 3x mais 5x dá 8x. Menos 2 mais 6y vai dar mais 4y. Isso aqui vai dar menos 4. Beleza, Lucas. Eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Olha só que resultado lindo que eu cheguei. Somando as duas igualdades, eu cheguei em 8x mais 4y é igual a menos 4. Pô, que massa, viu? Massa? Não, você não pode fazer isso. Por quê? Você chegou numa equação do primeiro grau. Você chegou na equação do primeiro grau com duas letras. Você consegue resolver? Não. Então você, tipo assim, você somou duas equações do primeiro grau com duas letras que você não conseguiu resolver, para agora ter uma equação do primeiro grau com duas letras que você não consegue resolver. Então você não saiu do seu problema. Você só criou um problema novo, tá bom? Então como é que a gente faz? Você já sai somando direto? Não. O que você faz então? Você vai manipular algebricamente, beleza? Entenda manipular algebricamente como tendo que multiplicar os dois lados por algum valor, ou dividir os dois lados por algum valor, até chegar numa forma que você anule uma das letras. E olha só que interessante. Se eu multiplicar o 2y por 3, eu chego em menos 6y. E aí, quando eu for somar, eu vou somar lá. Vou somar o valor, a coluna aqui do x. Quando eu for somar a coluna do y, vai ficar ó, menos 6y mais 6y. Esse aqui vai cortar. Não vai ter y aqui. Vai ter só x. E aqui do outro lado vai ter número. Então eu vou chegar na equação do primeiro grau apenas com números. E com uma letra. Equação do primeiro grau com uma letra. Se você viu a nossa última aula, você sabe resolver. Beleza? Então, bora lá, né? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa que o menos 2y ele seja multiplicado por 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 3. Por quê? Porque se eu quero multiplicar o menos 2y por 3, independentemente, para a gente manter a igualdade, né? Para a gente manter a tal igualdade, a gente tem que multiplicar toda a igualdade por 3, tá bom? Então vai ficar o seguinte, vai ficar 3 vezes 3x menos 2y é igual a 3 vezes menos 12. Bom, bora lá, né? 3 vezes 3x dá 9x. Deixa eu fazer até bonitinho aqui, ó. Dá 9x. Menos 3 vezes 2y dá menos 6y. É igual a 3 menos 12 dá
menos 36, beleza? E aí agora a gente vai só pegar essa equação, vai repetir essa segunda aqui, né? 5x mais 6y é igual a 8. Agora a gente pode somar, pode fazer a adição. Então bora lá. Vai cortar, vai cortar. 9 mais 5 vai dar 14x igual a... Isso aqui vai dar 28, né? Perdão, menos 28, beleza? Bom, 14 dá para cortar com 28. Vai dar 2 aqui, menos 2, perdão. Então, o x, eu tenho que o x é igual a menos 2. E agora, sabendo o valor do x, eu consigo saber o valor do y. Por quê? É só eu pegar uma dessas duas igualdades aqui, a que você quiser. A que você quiser pegar, aqui fica mais fácil. Bom, essa aqui fica mais fácil, né? É só pegar essa igualdade aqui, ou seja, 3x menos 2y igual a menos 12, e jogar aqui nela, ao invés de escrever x, eu escrevo o valor que eu encontrei para o x. O valor para o x é o menos 2, então vai ficar 3 vezes menos 2, que dá menos 6, menos 2y é igual a menos 12, tá bom? Então, o que a gente vai fazer o quê? Passa o menos 6 para lá, somando, tá aqui, tá negativo, passa positivo, então menos 12 mais 6 vai dar o quê? Vai dar menos 6, é igual a menos 2y, dividindo os dois lados por 2, vai ficar igual aqui, ó. Vai ficar menos 2 dividido por 2 dá menos y. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Lembrando aqui na nossa aula de equação do primeiro grau, que a letra ela não está negativa, ela não pode ficar negativa. A letra não pode. O número aqui ele pode ficar negativo, mas a letra não pode. Então, como a letra não pode ficar negativa, a gente multiplica os dois lados por menos 1. Beleza? Multiplicando os dois lados por menos 1, a gente vai chegar no quê? Y igual a 3. E aí, podemos escrever o conjunto de solução, né? Conjunto de solução é o quê? Solução é igual a, abre parênteses, menos 2, 3, pronto. Guarda muito bem esse conjunto de solução, que agora a gente vai fazer aqui, ó. Agora a gente vai tentar. O método da substituição consiste no seguinte: a gente vai isolar uma letra e vai tentar depois substituir, entendeu? Por isso que é substituição. Então vamos fazer o seguinte: equação 1, equação 2, a gente vai isolar aqui, ó. Vamos isolar o x na equação 1. O que é isolar? Mesmo isolar, por exemplo, é, sei lá, você deixar eu quero isolar o x. Eu deixo o x de um lado igual e todo o resto eu deixo desse lado, tá bom? Então o que a gente vai fazer? 3x menos 2y igual a menos 12. Como é que a gente pode fazer aqui primeiro? Vou pegar esse menos 2y e vou passar para lá mais 2y. Tá, aqui desse lado não tá só o x ainda, tem o 3 também. O que eu vou fazer então? Vou dividir por 3, que eu sei que vai cair. Para eu dividir um lado por 3, eu tenho que dividir o outro lado por 3. Então aqui vai ficar todo esse lado aqui dividido por 3. Então, como eu estou dividindo todo esse lado aqui por 3, esse 3 aqui, ele é tanto aqui do menos 12 quanto do 2y, tá bom? Então, x é igual a menos 12 sobre 3, dá menos 4, mais 2y sobre 3. Beleza? É isso. Show de bola. Tá bom. Bom, agora que eu sei o valor do x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na equação 2 e vou jogar. Tá bom? Eu vou jogar ele aqui na equação 2. Ah, Lucas, eu posso jogar na equação 1? Pode. Você pode jogar na equação 1. A questão é que, bom, para você chegar no valor do x, você isolou o valor do x partindo da equação 1. Então, se você jogar o valor do x na equação 1, você vai chegar em algo tipo assim, 0 igual a 0. Você pode, mas você vai chegar em 0 igual a 0, que é meio inútil, tá bom? Então, a gente isola numa equação e joga o valor na outra. Então, o x é o quê? A gente vai escrever a equação 2 aqui, ó. Olha só. 5x mais 6y igual a 8. Só que o x, ele é o quê? O x é igual a isso daqui, ó. Então, ao invés de escrever x, a gente escreve isso daqui. Então, 5 vezes menos 4 mais 2y sobre 3. Show de bola? Beleza. E aí, lembrando que, como o 5 multiplica o x, o 5 ele multiplica tanto o menos 4 quanto o mais 2y sobre 3. Ele não multiplica só o menos 4, beleza? Por isso a importância do parênteses, para você poder perceber o que é que está multiplicando, né? Então, o 5 multiplica o menos 4, vai dar menos 20. O 5 ele multiplica o 2y vezes 3, mais 5, 2y sobre 3. 5 vezes 2y dá
10y sobre 3 mais 6y igual a 8. Pega o menos 20, passa para lá, vai ficar mais 20. 20 mais 8 dá 28. Show de bola? Vamos somar isso daqui. Se você não viu a nossa aula de soma de fração, recomendo que você volte algumas aulas aí e veja. Mas é o seguinte, ó. 3 vezes 6y dá 18y, mais 10y sobre 3, que vai dar 28y sobre 3 igual a 28. Tá bom? Só somar essa fração aqui, ó. Isso que eu fiz agora foi só somar a fração. Corta aqui. Fica igual ao quê? Y sobre 3 é igual a 1. Logo, passo 3 para lá multiplicando, vai ficar y igual a 3. Bom, a gente sabe o valor do y, bora caçar o valor do x. Bom, o que a gente pode fazer? Pega o valor do y e joga aqui, ó. X é igual a menos 4 mais 2 vezes y sobre 3. Bom, x é igual a menos 4 mais 2 vezes 3, que é o y, né, que a gente descobriu. Corta aqui. Vai ficar, então, x é igual a menos 4 mais 2. X, então, é menos 2. E o conjunto de solução é o quê? Abre chaves, abre parênteses, menos 2, 3. Pronto. E aí eu vou copiar o conjunto de solução que a gente acabou de achar para comparar com o conjunto de solução que a gente tinha anteriormente. E olha só. Olha só que engraçado. O conjunto de solução, ele é idêntico. Ou seja, independente de você usar o método da adição ou o método da substituição, você vai chegar no mesmo resultado, tá bom? São só formas diferentes da gente poder trabalhar e a gente poder fazer. O que ficar mais fácil para você, você vai fazer. Show de bola? E agora, para a gente poder praticar, para a gente poder gravar, para a gente poder ficar melhor nesse tema, para a gente poder desenvolver melhor, para a gente poder criar uma rigidez melhor para esse tema, o que a gente vai fazer? Vamos fazer algumas questões, tá bom? Vamos fazer primeiro algumas questões mais básicas e depois agora a gente vai fazer uma questão contextualizada modelo Enem para você pegar também a manha do Enem, tá bom? Como é que o Enem cobra, né? O Enem geralmente ele não vai te dar um sistema de equação pronto. No Enem, geralmente você vai ter que montar esse sistema de equação. E geralmente, inclusive, saber sistema de equação é muito importante não para você fazer uma questão de sistema de equação, mas também para você fazer uma questão de função afim. Porque na função afim, você tem que saber sistema de equação para você poder conseguir montar a função afim, beleza? Então é importante você saber sistema de equação por conta disso. Show de bola? Mas resolver essas questões aqui vai ficar para um próximo vídeo, que a gente vai fazer resolução de todas essas questões aqui. Show de bola? Então, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode mandar aqui nos comentários e eu vejo você na próxima aula.